Obrigada, Elcio. Bom dia, senhores. Todos sabem que eu, no começo do ano, visitei todas as UPAs. E nós identificamos, na nossa visita, um problema de fluxo, principalmente porque não há restrição ao número de acompanhantes dos doentes que são atendidos e dos doentes que são internados, digamos assim, nas UPAs. Então, isso gerou uma preocupação muito grande, porque traz problema para a equipe que atende e para o cidadão, para o paciente que é atendido. A gente, então, protocolou na época esse projeto de lei que trata exatamente de regulamentar o número de acompanhantes, e ao mesmo tempo que eu protocolei aqui na Câmara, eu protocolei também esse projeto no Conselho Municipal de Saúde. Porque eu queria não somente debater esse projeto na Câmara Municipal, eu queria debater esse projeto lá na ponta, onde as pessoas estão sendo atendidas. Então, o que o Conselho Municipal de Saúde fez? À medida que tramitava aqui na Câmara, o Conselho tramitou pelos subconselhos. Esse debate foi extremamente produtivo, porque ele transitou por todas as UPAs, e temos, portanto, a opinião dos usuários, que formam os subconselhos e o Conselho Municipal de Saúde, e temos a opinião da equipe que trabalha na UPA. Então, eu acho que aqui vem muito fortalecido esse projeto com a participação, muito especialmente pelo respeito que tem o Conselho Municipal de Saúde, que representa aqui cada cidadão curitibano. Esse direito de acompanhante, ele é garantido pelas portarias 1286, de 26 de outubro de 1993, e de número 74, de 4 de maio de 94, que prevê que o paciente tem direito a acompanhante sem se desejar, tanto nas consultas como nas internações. É regulamentado também na portaria 1820, 13 de agosto de 2009, do Ministério da Saúde, também assegura ao paciente o direito a acompanhante, pessoa de livre escolha na consulta e nos exames, e em internações nos casos previstos em lei, quando a autonomia da pessoa estiver comprometida. Então, eu fui buscar, existe uma restrição do número? Tem que haver alguma coisa na lei que diga, pode 1, pode 2, pode 10, porque o que a gente via na UPA era, algumas vezes, o doente rodeado por quatro familiares, o que dificultava muito o atendimento. Porque o primeiro acesso, quando um doente vai à UPA, é pegar a veia, quer dizer, o primeiro acesso é já introduzir uma punção no braço do indivíduo, e a família, algumas vezes, já reclama, porque o paciente reclama de dor. Então, isso gerava violência. Vocês sabem que eu trouxe aqui para a Câmara Municipal de Curitiba violência, funcionários, médicos, funcionários administrativos até sofrendo agressão de cidadãos que eram atendidos nas UPAs. Então, isso, no meu entendimento, facilitaria. Aí eu fui atrás da lei. Essa lei são portarias do Ministério da Saúde, mas que não falam em número de pessoas. Daí eu fui ver se a FEAS regulamentava isso. Muito bem. Existe aqui uma normativa que está publicada no site da Prefeitura e que fala aqui, no item 20, receber visitas de amigos e parentes em horários que não comprometam a atividade do profissional que atua no serviço. Os pacientes com idade superior a 60 anos têm o Estatuto de Idoso, que protege de lei obrigatório o acompanhamento, e os menores têm o ECA, que também garante o acompanhamento dos pais. Mas não fala aqui em número também. Então, a FEAS não regulamentou também. O Ministério da Saúde não regulamentou, a FEAS não regulamentou o número de acompanhantes. Eu fui no Conselho Regional. Vamos ver o que diz o Conselho Regional. Existem vários pareceres do Conselho Regional em relação ao acompanhante. Por exemplo, os direitos de entrada do acompanhante na consulta, os exames, como acontece no parecer do Ministério da Saúde, e ele é praticamente o mesmo. Ele fala também no direito de trabalho de parto, permitir a presença do pai, ele fala em companhia do filho para paciente internada, caso esteja amamentando. Mas ele fala aqui, olha só, num parecer 28.726 de 94, ele diz o seguinte nesse parecer, e que eu achei pertinente trazer aqui para os senhores conhecerem. Ele diz assim, não se trata de punir, porque esse parecer tratava de uma mulher que queixava-se que seu parente, nesse grupo etário entre 18 e 60 anos, foi atendido e que sofreu uma queda da cama e fez uma fratura, então ela ficou preocupada com a permanência do seu familiar no hospital, e esse parecer trata disso.
Não se trata, então, de punir o hospital por não admitir a presença de acompanhante, nesse caso, porque o hospital tem a responsabilidade, o médico tem a responsabilidade, sim, pois não há aqui obrigatoriedade em lei alguma estabelecida nesse sentido. Ademais, os hospitais públicos, os leitos são insuficientes, inclusive, para abrigar os pacientes, quanto mais os seus acompanhantes. Então, o que gerou isso? Haja uma dificuldade de acolhimento pelo próprio espaço, o número de pacientes é enorme, nas UPAs a gente sabe disso. Então, por uma questão de otimizar e de prestar um atendimento adequado, a gente entendeu, e o Conselho Municipal de Saúde entendeu, que seria importante limitar o número de acompanhantes. Para vocês terem ideia, a gente fez um levantamento da legislação federal, que trata dessa questão também, e a gente tem várias decisões aqui, várias portarias. Por exemplo, a portaria de dezembro de 2010, 4.279, que trata nessa questão e que amplia o atendimento, incentivando a organização na porta de entrada, incluindo acolhimento e humanização desses familiares e dos doentes. A portaria 308, de dezembro de 2011, que faz atenção humanizada e centrada nas necessidades do doente. Temos outras aqui, portaria 121, de janeiro de 2012, faz o acolhimento humanizado com posterior processo de grupalização e socialização. Portaria 2395, de 2011, diz no seu artigo 4, inciso 2, humanização de atenção, garantindo efetivação de um modelo centrado ao usuário baseado nas suas necessidades. Todos eles falam em atendimento humanizado, mas nenhum deles fala em regular o número de acompanhantes, de familiares. Então, a gente entendeu por bem ouvir o Conselho Municipal de Saúde, e agora ouço os senhores vereadores a respeito desse projeto. Eu quero apresentar algumas imagens. Pode passar a próxima, por favor? Essa é uma UPA em Curitiba. A gente sempre tem as salas de espera muito cheias, os senhores sabem disso. E o número de atendimentos é muito grande. Então, a gente precisa ter organização, porque quando a gente tem perda de tempo separando briga dentro da UPA, isso gera, certamente, dificuldade de atendimento para os demais pacientes. Então, pode passar o próximo. Esse aqui é um cidadão, isso aqui saiu nos jornais, é um cidadão que se queixa exatamente disso. Ele pede para sua esposa, que está deitada numa maca, atendimento, mas protesta contra o número de pessoas que circulam dentro da UPA. Isso aqui não é Curitiba, isso aqui é Goiás, e eu trouxe de exemplo, mas existem vários casos em Curitiba aqui, em que o cidadão está acompanhando a sua esposa e se vê incomodado pelo número de pessoas que acaba circulando. E prestem atenção, tem homens e mulheres circulando ali dentro. Então, essa é uma preocupação que a gente trouxe para os senhores. Pode passar o próximo? Aqui, vejam, uma situação que dificulta demais o atendimento. Um paciente rodeado por 3 familiares. Ora, eu tenho um espaço bastante reduzido dentro das UPAs, para caber um número de doentes X, pré-estabelecido. Se eu tenho 3 familiares em torno desse paciente, para eu ter o primeiro acesso funcionado, já vai ser difícil, porque existe o risco também dessas pessoas contaminarem o material. O material sempre utilizado nas UPAs é esterilizado, então eles abrem um campo o mais próximo possível do paciente, às vezes pela exiguidade de espaço sobre o dorso do paciente. Isso gera muita dificuldade, porque a família, às vezes, com um olhar não médico, com um olhar de familiar, acha que aquele atendimento não é o adequado. Então, a gente entende que, se nós tivéssemos um familiar aqui, isso poderia acontecer dentro das normas médicas habituais. Pode passar? Esse seria o ideal, o doente com um familiar próximo do leito, mas não junto do leito, deixando que esse doente fosse atendido pelo pessoal da saúde, que trabalha e que é capacitado para isso. Pode passar o próximo? Este é o ideal, que o doente esteja no seu leito e que o seu familiar esteja próximo dele, mas com um certo espaço, para que ele possa ter a equipe médica prestando atendimento seguro para a sua saúde. Pode passar o próximo? Aqui também é o ideal, um espaço ideal para atendimento, pode passar. E aqui, assim, a gente coloca que, na verdade, existem tentativas em algumas UPAs que seja permitido apenas o atendimento de um acompanhante. Isso aqui não é nem UPA em Curitiba, é uma UPA fora do Estado. E o que a gente traz, portanto, aqui para debate com os senhores é exatamente isso, o que já se tenta fazer de maneira informal em algumas UPAs, porque existe o prejuízo dos dois lados. Quando a lei não estabelece claramente quem acompanha, como acompanha, quantos acompanham,
Algumas vezes a gente vê, por desconhecimento da lei, a própria equipe médica ou da saúde que trabalha na UPA impedindo o acesso do familiar. Eu também encontrei várias queixas dessa forma. Puxa, não me deixaram acompanhar, etc, etc. Porque quando o paciente está abaixo de 18 e acima de 60, não havendo uma lei que estabeleça o número de acompanhante, a equipe de saúde pode sim dizer que não pode entrar. Então, eu acho que esse é um benefício para o cidadão. O cidadão vai estar beneficiado e protegido por uma lei municipal, dizendo, olha, você tem o direito, esse é um atendimento humanizado. E você ficará, sim, ao lado do seu familiar durante o atendimento. Esse único familiar pode ser substituído, ou seja, eles podem revezar durante o período do dia, até que esse doente ou seja encaminhado para internamento ou receba a alta do seu acompanhamento na UPA. Essa é a nossa sugestão. Vamos ao resultado da votação. (28 votantes, 28 com a expressão sim). Aprovado o projeto.